Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Curadoria, a caixinha azul, edição abril de 2021. Pois é, pessoal, nesse mês aqui ficou diferenciado. A primeira caixa que chegou aqui pra gente foi a tag Inéditos, a caixinha laranja, que aliás estava do mesmo tamanho que a caixa azul que temos aqui em mãos. Bom, o unboxing da caixa da tag Inéditos eu vou deixar aqui em cima para você dar uma conferida e descobrir exatamente o que veio lá dentro em termos de livros e em termos também de mimos, que aliás, obviamente, se a caixa está igual, o mimo é idêntico. Quer dizer, tem uma pequena variação, e isso, claro, eu espero que não venha completamente bisado. Enfim, de mimo eu já sei o que tem aqui dentro, mas de livro ainda não. Então vamos fazer o desempacotamento desta caixa, literalmente por este lado aqui. Deixa eu pegar o meu estilete e abrir rapidamente. Eu sei o que tem dentro, né? Não tem muita surpresa. Eu estou mais curioso realmente pela publicação. Vamos ver. Aqui temos, bom, temos logo de cara, eu tenho um mimo extra, são dois mimos aqui dentro. Eu tenho, claro, o mimo que veio idêntico, como eu disse, da caixa laranja. É bacana, eu curti, gostei bastante mesmo. Aliás, um tipo de mimo que já tinha vindo em outra oportunidade, não me lembro mais quando foi, mas de qualquer forma sim, é super divertido. Tem uma cartinha aqui, daqui a pouco deve estar relacionado ao mimo extra que temos por aqui. Quem já acompanha as caixas da tag Experiências Literárias, a tag Curadoria, sabe exatamente do que se trata esse mimo extra aqui. Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês também, deixa eu deixar aqui do lado. E claro, temos o principal, que é exatamente o conjunto de estojo. Deixa eu jogar a caixa aqui para o lado, não atrapalhar. Estojo, o livro, obviamente, a revistinha da vez e também o marcador de página. Tudo aqui num tom meio alaranjado e roxo. Vamos então ao detalhe. E a mistura está realmente interessante, mas o que salta aos olhos é a presença, provavelmente, do título da obra já aqui no estojo, algo bastante não muito comum nos últimos meses. Mas, enfim, temos ao fundo essa imagem meio distorcida que no primeiro momento eu achei que era fogo, mas não, né? Talvez seja até o contrário, porque agora eu estou pensando naquele tipo de distorção que acontece quando a gente olha uma imagem colorida através de um cubo de gelo. Pois é, por isso que eu digo que é o contrário. Remete um pouco àquela distorção, realmente. Do outro lado, a gente percebe que continua apenas essas imagens deformadas. Enfim, Nêmesis, eu realmente não lembro quem foi que escreveu, então vamos conferir aqui do lado. Nêmesis, de Philip Roth. E aí temos então um autor mais conhecido, mais consagrado, embora não muito popular, mas também a gente pode comentar que ultimamente nos livros aqui da tag Curadoria estão aparecendo muitos autores mais nichados, de literaturas mais específicas, bastante, por exemplo, coisa da literatura africana. É bom ver, de novo, um autor um pouco mais classudo, talvez, digamos assim, porque antigamente a tag Curadoria era mais voltada para essa linha literária. De qualquer forma, já estou gostando bastante da novidade, ou do retorno, pelo menos. O interior aqui do estojo temos cor roxa dominando completamente. Tá bonita essa capa, mesmo que seja um pouquinho simples para falar a verdade. Elementos principais aqui então, temos a revistinha, que daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes, e claro, o principal que é o livro, e também o marcador de página aqui por dentro. Vamos então primeiro para a capa do livro, onde temos aqui uma boa de uma fotografia, provavelmente banco de imagem, de um sujeito pulando de um trampolim para a sua piscina. Temos ao fundo aqui também uma figura feminina. Aliás, eu acho que eu talvez já tenha visto essa capa, talvez essa seja apenas uma variação de um livro já lançado anteriormente. Eu realmente acho que eu já vi essa imagem desse sujeito pulando numa piscina. Talvez eu esteja enganado, ou talvez certo, não sei. Enfim, a composição aqui da capa realmente é muito simplista, não tem nada demais, nada chamativo. Olhando, então, um pouco para a quarta capa, atrás de informações a respeito. Aliás, olha, encontramos outra figura aqui também, um homem também, provavelmente, ou será mais uma criança, não sei, enfim. A continuação lá daquela foto. Temos cá, o último romance de Philip Roth tem como ponto central um furto de poliomielite no verão de 1944 e seu efeito em uma comunidade de Nova Jersey, unida por fortes vínculos culturais e valores familiares.
Buck Cantor, o protagonista, é um jovem atleta que dá aulas de educação física em uma escola judaica e nutre profunda devoção por seus alunos, mas convive com a decepção de não poder lutar na guerra devido à sua forte miopia. À medida que a poliomielite atinge as crianças sob sua tutela, ele terá de lidar com a realidade de sofrimento e pânico que o cerca. Movendo-se entre as ruas escaldantes da cidade de Newark e uma colônia de férias para crianças nas montanhas Pocono, Nemesis retrata um homem que se vê envolvido em uma guerra particular contra perdas devastadoras. Hoff registra com precisão os estados emocionais e cada passo de Cantor em sua tragédia pessoal. A informação aqui abaixo de tradução de Jório Dauster. Bom, temos aqui então uma história bastante realmente diferenciada de muitos e muitos livros que apareceram por aqui. É uma história realmente que trata mais da sensação que o protagonista tem diante do que está acontecendo diante dos seus olhos. Não talvez exatamente da sua própria vida, um dilema completamente pessoal, mas um dilema meio que moral que tem a ver com toda a sociedade, a comunidade onde ele está inserido. Uma coisa mais abrangente, digamos assim, não tão focado numa ideia de crítica social, principalmente porque aqui a coisa que meio que transforma a comunidade é uma doença, diferente de uma questão política, ideológica, essas coisas que eu quero dizer. Claro, a história também pode bandear por aí, não tem problema, mas pelo menos isso é muito mais diferente realmente do que vem sendo publicado aqui na tag ao longo de muitos e muitos meses, talvez até mais de ano ou dois. Enfim, vamos dar uma olhada então no marcador de página. Bom, e ele está bem simplesinho também. Na verdade, apenas um recorte exatamente desse homem que pula do trampolim. Nada mais do que isso. Atrás, temos frase? Temos. Algumas pessoas têm sorte, outras não. Toda biografia é uma questão de chance. Uma frase interessante. Está entre aspas, então está retirado da história. E, curiosamente, eles pararam com uma informação que eles começaram a colocar na edição passada, de março, aqui das duas caixas, onde eles colocavam a página de onde era extraída exatamente a frase da vez. Não tem mais, tiraram. Mas também por que eles colocaram então nas outras oportunidades? Não sei. De vez em quando eles fazem umas variações na estrutura da composição gráfica dos elementos e realmente não sei por que muda ou entra. Enfim, não sei. Bagunça total parece, né? Vamos dar uma olhada no interior do livro. Onde abrindo, damos de cara com uma folha de guarda muito interessante, bem mais impactante até do que o estojo, que na verdade trabalha com a mesma imagem. Pois é, essa distorção que agora sim, também aqui não parece que é uma distorção de cubo de gelo, parece aquela tinta espalhada por uma tela, enfim, realmente não dá para saber. Bom, continuando, damos de cara com aquela tradicional frase: essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Em seguida, o frontispício Nemesis, de Philip Hoff, tradução, como a gente já havia conferido antes, de Jório Dauster, e a parceria da tag nesse mês é com a Companhia das Letras. Pois é, eu ainda acho que essa capa do livro eu já vi em outras publicações da companhia. Temos aqui outra foto de pessoas não, jovens, né, em trajes de banho. Pois é, aqui temos então em seguida a dedicatória para H.L. Quem será? Não sei. Mas voltando aqui no expediente, vamos ver se temos alguma informação interessante. Talvez imagens de capa e miolo. Temos aqui, realmente é de um banco de imagens. Mas também não acrescenta mais nada sobre isso. Enfim, continuando, temos créditos. O que são esses créditos? E outra foto de outro jovem nadador. Assim, aqui são referências que o autor coloca a respeito do que ele pesquisou para compor a sua história. Depois, aí sim começa a narrativa, que logo de cara já diz: o primeiro caso de poliomielite naquele verão foi registrado no começo de junho. Pois é, logo depois do Memory Day. E realmente essa história acho que promete bastante e ela é curta. Basicamente, ó, quantas páginas? 197. Curtinha. As fontes aqui estão pequenas, mas não chega a fazer qualquer história fique gigantesca, não. Sim, uma literatura acho que rápida e bastante diferenciada, como eu comentei, dos últimos meses. Estou empolgado, pelo menos, pela história. Já estou me adiantando aqui talvez numa nota? Não, ainda não. Vamos dar uma olhada então aqui na revista do mês.
E aqui do lado do prefácio da revista, onde temos informações a respeito de quem ainda não leu o livro, temos uma foto ainda de crianças fazendo exercícios físicos. E se lá nos outros elementos era natação, temos aqui apenas alguma coisa, brincadeira talvez, de rua, por exemplo. Enfim, ainda também claro nos tons amarelo e roxo. Abrindo a revista, temos cartinha ao leitor. Olá, Tagger. Há coisas que jamais conseguimos descobrir de onde vêm. Ninguém sabe apontar exatamente quando começa o amor. Usando a luz como metáfora, para alguns passar a amar é como ligar um interruptor, para outros o amor acontece como uma alvorada. Pois é, será que talvez seja isso que essas imagens distorcidas querem colocar para a gente? Pode ser que sim. Aliás, no final aqui da cartinha tem, né? Boa reflexão sobre as velocidades da luz. Talvez seja até um tema da própria história aqui do Rolf. Bom, abrindo, temos aquelas imagens dos colaboradores e em seguida o sumário com as seguintes seções. Começando o livro indicado, em seguida uma seção onde se fala a respeito do que veio dentro da caixinha. Continua com Carl Zuckerman e por fim, marcados por pandemias. Ok, abrindo, temos aqui Newark, 40 graus, que parece ser a cidade onde começa a história. Despedida literária de seu autor, Nemesis fala de uma sociedade que ignora a morte, mesmo ao ver-se dela cercado por todos os lados. Um texto de Luiz Maurício Azevedo. E aqui abaixo vemos que temos créditos a respeito exatamente dessa imagem que está lá na capa do livro. Agora uma coisa que a gente já pode talvez encontrar aqui com certeza nesses artigos da revista é uma comparação entre pandemias, a que estamos vivendo e essa colocada aqui da poliomielite lá nos Estados Unidos. Em seguida temos aquela seção onde se fala a respeito do que tem aqui dentro dessa caixinha, que eu vou pular porque senão vira spoiler aqui no meu vídeo. Bom, continua com Carl Zuckerman, um texto do Thiago Souza. E o que temos aqui? É uma entrevista? O que é? Não dá para entender direito, mas acho que é um artigo a respeito do autor, provavelmente. E aqui temos algumas fotos do Philip Roth, com algumas publicações dele. E é um texto realmente longo. Aliás, olha, continua em mais outras publicações que ele produziu ao longo da sua carreira. Bom, depois temos Marcados por Pandemias, um texto do Henrique Santiago. Desinformação, anticientificismo, curas milagrosas para um vírus que mata indiscriminadamente. Parece o lema do século XXI, mas é a história que se repete, diz a cientista Cristina Ponorino. Realmente como eu coloquei, a revista vai traçar paralelos entre as pandemias. E continua aqui, olha só, com foto do presidente Rodrigo Alves, morto pela gripe espanhola em 1919. Temos aqui também uma foto de 1962, onde já se combatia a polio. Bom, depois acaba exatamente a primeira parte da revista, que é o prefácio, com a ilustração do mês, dessa vez feita pelo Gabriel Diogo. E sempre a ilustração tem a ver com algum ponto da história, né? E é curioso observar que essa ilustração aqui tem um certo tom positivo, colorida, expansiva, quase engraçada, para falar a verdade. Isso numa história um pouco trágica, ou muito trágica. Mas continuando, virando a revista, vamos ao pós-fácil com a continuidade também daquelas fotos das crianças brincando na rua. E continua com outra carta. Olá, Tagger. As páginas que se lê daqui em diante foram escritas em janeiro de 2021, dias após o histórico anúncio do início da vacinação no Brasil. Não está claro como viveremos daqui para frente, mas seguimos certos de que o momento de nos abraçarmos da forma mais forte, mais física, está cada vez mais próximo. Talvez não, mas tudo bem, né? Esse positivismo do cidadão que escreveu esse texto, realmente... Bom, deixa para lá, vai. Temos aqui a continuidade. Não há nem felicidade nem infelicidade nesse mundo. Há apenas a comparação de um estado com o outro. Apenas um homem que sentiu o desespero final é capaz de sentir a felicidade suprema. É necessário ter desejado a morte a fim de saber como é bom viver. A soma de toda a sabedoria humana será contida nessas duas palavras, espera e esperança. Esse é um texto de O Conde de Monte Cristo, escrito por Alexandre Dumas. Bom, indo ao sumário da revista, temos a entrevista com a Lilia Schwarzk, mais ou menos assim que se diz o nome dela, é a curadora aqui desse mês. Depois vamos para entender o imponderável e já se encerra com contabilidade macabra. Ok,
Abrindo então aqui temos Não Podemos Nos Vacinar contra o Afeto, um texto da Fernanda Grabowska, que na verdade é a entrevista com a curadora, a Lília, que traça, claro, o paralelo entre as duas pandemias, já que ela é uma historiadora. Bom, continua depois com Entender o Imponderável. O psicanalista e professor Christian Dunker ajuda a entender a angústia que sucede o morticínio em 4 fragmentos trançados à obra de Philip Hoff, um texto do Tiago Souza. E realmente o que temos por aqui são 4 quadros traçados. Só não posso ler nada porque senão será um baita de um spoiler, porque essa é a sessão de quem já leu o livro. E depois, na continuidade, temos, para rimar, Contabilidade Macabra, um texto de Victor Neck. Há uma contagem funesta que assemelha às epidemias. Bom, pelo jeito aqui a coisa vai ser em termos numéricos mesmo. Pelo jeito a gente pode fazer um resumo aqui que toda a revista aqui desse mês, ela está muito, digamos assim, politizada, cheia de afirmações ideológicas, aquela coisa de malhar políticos, né? E talvez, claro, esquecendo bastante daquela frase que lemos lá no comecinho, né? Do Alexandre Dumas, né? Que eu vou até voltar aqui. Cadê? A soma de toda a sabedoria humana será contida nessas 2 palavras, espera e esperança. Acho que é suficiente para dizer. Bom, continuando aqui no final do texto, temos o que veremos no mês seguinte, em maio, que vai valer para as 2 caixas, sim, teremos uma temática, literatura brasileira. E exatamente na caixa azul tag curadoria, teremos o vencedor, spoiler, da 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Ok, bacana. E fechando a segunda metade da revista, temos de novo aquela imagem ilustrativa e também uma foto da lojinha, da tag, que tem exatamente a ver com o mimo da vez. Vamos dar uma olhada. Aliás, antes de mostrar... Não, deixa eu mostrar o mimo da vez, depois eu mostro o mimo extra que veio para mim. Bom, o mimo da vez, que como eu disse, é o mesmo que veio na caixa laranja tag curadoria. É o mesmo porque, na verdade, deixa eu tirar aqui de novo sem tentar rasgar, porque eu quase rasguei lá da caixa laranja. Temos aqui, simplesmente... Ué, eu acho que eu abri do lado errado, hein? Não, acho que eles empacotaram. Não, eu abri do lado errado mesmo, peraí. Corta a fita. Fica melhor abrir do lado certo, né? Aqui, agora sim. Está cá. Temos, na verdade, de mimo desse mês, um copo. E vamos ver se a frase é diferente. No detalhe. Oba, está diferenciada. Temos aqui, olha só, O Barista, de Machado de Assis. Espera aí, ele escreveu esse livro ou é um conto? Não, na verdade isso aqui é uma brincadeira com o alienista. Pois é, vou até pegar aqui para vocês darem uma olhada, agora sim, na revistinha, onde temos a propaganda justamente desses copos que estão à venda. E olha só, temos O Triste Fim do Copo na Mesa, de Lima Barreto, A Hora da Saideira, de Clarice Lispector, O Gole de Ouro, de Raquel de Queiroz e também O Barista, de Machado de Assis. Qual desses copos veio na caixa laranja? Bom, eu não vou dizer, né? Senão vou estragar a experiência de você ver o meu outro vídeo. Dá uma olhada lá no card acima que você encontra o desempacotamento da caixa Tag Nerds. Foi bem bacana o copo que eu recebi e talvez eu compre os outros 2 para completar esta coleção muito da divertida. Bom, vamos então ao mimo extra que eu recebi aqui. Primeiro deixa eu dar uma olhada na cartinha. Feliz 4º aniversário de Tag. Pois é, você já passou por 48 meses de leitura com a gente. É verdade. Ou seja, então isso aqui é um mimo quando a gente completa mais um ano de assinatura. Oba! Pois é. Ou seja, eu tenho mais uma medalhinha. Cadê? Medalha não, uma moeda, né? O que eu já recebi? Acho que a primeira foi Clarice Lispector, né? As outras, eu não lembro, a minha memória não é boa, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. A caixinha sempre bacaninha. Vamos ver se era um autor nacional ou não. Temos aqui então, uma mulher. E olha só quem temos no detalhe para vocês. E sim, mais uma autora consagrada, Jane Austen. Olha só que bacana a moeda, ou medalhão talvez, se vocês preferirem. Pois é, tá bacana mesmo, 4 anos, parabéns, da Tag. Olha só, bem bacana. E tem também, claro, aqueles 2 apoios que a gente se vale para poder
colocar a moedinha. Eu nunca lembro como é que encaixa. Bom, acho que aí no vídeo vai aparecer já pra vocês como é que é, né? Acho que eu tenho que cruzar um com o outro, né? É isso mesmo. Aqui, agora sim. Aí é só pousar o medalhão aqui. Olha só que bonitão que ficou a Jane Austen. Mais um. Eu gosto desse aqui porque fica bacana na estante. Embora, claro, vocês tenham percebido que, por enquanto, eu não estou colocando os bibelôs que eu recebo aqui da tag Curadoria ou então da tag Inéditos ali na minha estante atrás. Na verdade, eu já fiz algumas experiências de colocar algumas coisas por aí, mas fica tão pequenininho que não dá nem para perceber direito, para falar a verdade. Em todo caso, tudo que veio dentro das caixas está muito bem guardado para uso futuro. Bom, enfim, gostei do que veio aqui de mimos. Mas, claro, aqui no apanhado geral do que veio aqui no kit de abril de 2021, a gente precisa analisar o visual, sim, os componentes gráficos aqui de todos os elementos principais. Estojo, capa do livro, revistinha e também o marcador de página. E você pode perceber facilmente que está tudo nos mesmos tons. Laranja? Um amarelão? Um roxo? Pois é, tá tudo muito igual, sem muita inspiração. Visualmente falando, eu achei bastante fraquinho aqui esse mês. A história me parece muito boa, principalmente porque vem de um autor consagrado, famoso, que realmente escrevia bastante coisa. Foi sua obra derradeira, mas reconhecido, digamos assim. E eu digo isso porque muitos autores que frequentaram aqui as caixas anteriores meio que estão naquele esquema de puxa-saquismo, digamos assim. Hoff é um cara mais consagrado, só para dizer isso. Enfim, o visual aqui eu não curti, achei muito fraco. Na verdade, estou começando a sentir muita saudade das primeiras edições que eu comecei a comprar aqui da Tag Curadoria, quando ela nem se chamava ainda Tag Curadoria, era apenas caixa da Tag Experiências Literárias. Antigamente, o pessoal que fazia arte, que pode até ser o mesmo, talvez só tenha mudado o objetivo, eles eram muito mais inspirados, muito mais criativos, eles faziam capas sensacionais. Ultimamente, nem bons livros de autores medalhões recebem um tratamento mais diferenciado, mais inspirado. Isso me deixa muito, digamos assim, um pouco desmotivado, mas não tem problema. Eu continuo assinando aqui a caixa porque o que vale, claro, são os livros. Esse chamariz gráfico é aquela coisa que somente vale para você ficar com a vontade de comprar a próxima caixa. Como eu faço assinatura anual, tanto faz. Tudo pode até vir feio, mas quem compra realmente de mês a mês pensando, será que eu compro a próxima caixa? Ficou tão mais ou menos aqui o visual das coisas, será que devo gastar meu dinheirinho suado? Sim ou não? Portanto, fica a dica, né? Tag, faça bons produtos visualmente atrativos. Tipo aquelas editoras que fazem edições que você fica babando e quer comprar o objeto. Às vezes, nem a história em si. Enfim, vamos ver se em maio, dedicado totalmente à literatura brasileira nas duas caixas, a coisa fica mais atraente, digamos assim. A gente confere lá em meados de maio, na segunda e terceira semana, com certeza. Mas enquanto esses próximos unboxings não chegam, eu deixo aqui do lado dicas justamente dos meses anteriores. E tchau!